E aí, pessoal, então, nesse vídeo a gente vai fazer a demonstração da lei de Mayer. O que a lei de Mayer diz? Ela está aqui no enunciado e ela diz que o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico ao volume constante mais a constante mais R, que é a constante dos gases ideais. Né? Bom, primeiro vamos interpretar o que ela diz. Né? Para interpretar o que ela diz, primeiro a gente tem que refletir sobre o que é esse Cp e Cv, afinal de contas. Bom, o Cv é o calor necessário para alterar em uma unidade um gás a volume constante. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho aqui um gás. Eu tenho um gás lá dentro e o volume desse gás é constante. Ele está fixo e lá dentro eu tenho o gás. E esse gás tem um volume constante, então não importa a quantidade de calor que eu mande aqui para dentro, ele vai continuar com o volume constante. O que vai acontecer é que as moléculas desse gás vão ficar cada vez mais rápidas, mais agitadas, certo? Então, e eu quero saber quanto de calor que eu tenho que colocar para que a temperatura aumente uma unidade. Por exemplo, se está a 300 Kelvin, eu quero saber quanto de calor eu tenho que colocar para ir para 301 Kelvin. Então, e esse calor é o calor específico a volume constante. A gente mede o quanto que eu tenho que colocar. Por exemplo, se eu tenho aqui uma quantidade de X Kelvin, se eu sei que se eu colocar esse calor aqui para dentro, eu aquecer, adicionar esse calor ao meu sistema, então eu vou ter X mais 1 Kelvin. E qual que é o jeito mais intuitivo de se medir esse número, né? A ideia é que você coloque uma certa quantidade de calor Q, e aí vai ter uma alteração delta T. A ideia é que o calor que eu quero, ele vai ser igual o tanto de calor que eu coloquei, dividido pela variação de temperatura. E aí, esse não é um calor específico, né, ainda. Por que esse não é um calor específico ainda? Porque se eu tenho um gás pequeno, aquecer esse gás é mais fácil. Porque, vamos supor que você tem uma panela ali com pouca água, aquecer essa panela é mais fácil. Então, se eu tenho aqui um gás grande, para eu aquecer ele, eu tenho que usar mais calor. Né? Então, eu tenho uma dependência da quantidade de matéria. E no caso, como a gente está falando de um gás, a gente não vai falar da massa, né? A gente vai falar de mols. Aqui eu tenho o número N. Né? Então, esse calor aqui que eu estou colocando para alterar em uma unidade, ele vai ter que ser tanto maior quanto maior for esse N. Esse calor vai ter que crescer se eu aumentar o número de mols. Por exemplo, se eu tinha antes que eu colocava aqui dentro essa quantidade de Q e a temperatura aumentava mais 1, aqui, se eu aumentar muito o número de mols, colocar aqui um gás muito grande, eu vou ter que colocar uma quantidade de calor menor. Então há uma dependência da quantidade de matéria. E para desfazer essa dependência, a gente vai dividir aqui pelo número de mols. Ou seja, esse é o calor necessário para alterar em uma unidade 1 mol de uma certa substância. Então a gente vai ter que CV é igual a Q sobre ΔT vezes N. Então a gente vai deixar isso aqui escrito e enunciado. A analogia, o pensamento é análogo para o CP, que é o calor necessário para alterar em uma unidade um gás a pressão constante. É isso que muda somente para o CP. Então a gente vai ter que CV é igual a calor sobre N, que é o número de mols da minha substância, vezes ΔT. E CP é igual a Q sobre N vezes ΔT. Só lembrando que aqui é como se eu adicionasse esse mesmo calor, só que em vez da pressão, do volume ser constante, o que vai ser constante é a pressão. Essa é a única diferença. Certo? Vamos deixar aqui essas duas definições. E vamos sair dessas definições para a relação de Mayer. Né? Bom, a gente definiu, e agora o que a gente vai fazer é o mais intuitivo, né? Se você quer relacionar duas grandezas, é que duas grandezas não, né? Nesse caso são grandezas mesmo. Duas grandezas, o mais intuitivo é que você calcule elas, né? Então o nosso primeiro passo foi a definição aqui. Primeiro passo é a definição. E o nosso segundo passo agora é calcular CV e CP. Tá, vamos fazer isso. Calculando o CV. Como é que a gente vai fazer para calcular o CV? A gente vai assumir um gás qualquer, quer dizer, um gás qualquer, um gás ideal. E esse gás ideal, ele tem certas condições. Esse é o nosso gás ideal, e a gente vai definir que ele tem um número de mols fixo, ele tem um volume V0 e ele tem uma energia interna V0.
percebe que o número de mols e o volume já definem a pressão, certo? Quer dizer, o número de mols, a energia interna define a temperatura e o volume definem a pressão e o número de mols, né? Então está tudo definido. Eu tenho um estado de gás somente com essas características aqui, né? Lembrando que eu falei que a energia interna ela está relacionada com a pressão, porque a energia interna de um gás, para um gás diatômico, essa demonstração vai ser para o gás diatômico, ela vai ser igual, mas é análogo para o gás, quer dizer, vai ser para o gás monoatômico, mas é análogo para o gás diatômico, é igual a 3 meios de N R T0. Então, por isso que o U já determina automaticamente o T. Então tá, a gente está assumindo essas condições. E o que, que a gente vai começar a fazer? Vamos supor que a gente tem aqui esse volume fixo, né? Esse volume é constante. Então aqui eu vou deixar aqui, ó, que é igual a uma constante. Vamos supor que a gente vai adicionar mais Q nesse sistema. A gente adicionou um certo calor aqui, a gente adicionou uma energia. Se esse volume é constante, isso se trata de uma isovolumétrica, significa que esse gás ele não vai expandir e ele não vai ser comprimido. Ou seja, ele não troca trabalho com a vizinhança, ele não realiza trabalho. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente pode dizer que a variação da energia interna, que é igual ao calor menos trabalho, é simplesmente igual ao calor. Então, essa é simplesmente igual ao calor, porque o trabalho é zero. Continuando, então, a gente conclui que a variação da energia interna é igual ao calor. Ou seja, se eu coloquei 100 joules aqui de energia aqui para dentro, esse gás vai ter 100 joules a mais de energia interna, que vai ser transformada em temperatura. Ou seja, qual que é a energia interna? Energia interna final. A energia interna final vai ser igual à energia interna. Vamos escrever assim já direto, né, por esse delta U aqui. O delta U é igual à energia final menos a energia inicial, que é igual a Q. Certo? Essa aqui é a nossa relação, dado que a nossa transformação é isovolumétrica. Daqui, a gente vai ter que... Vamos calcular esse U0 aqui, né? Esse U0, ele é igual a 3 meios de nRT0. E esse UF, a energia interna final, vai ser igual a 3 meios de nR vezes a temperatura final. Dessa forma, a variação UF, energia interna final menos energia interna inicial, vai ser exatamente igual a 3 meios de nR, que multiplica a variação de temperatura. Que aqui a gente vai ter um TF menos T0 com 3nR em evidência. Então, a nossa variação de temperatura é igual a 3 meios de nR ΔT, que é igual ao calor, que está ali. Dessa forma, a nossa variação de temperatura é igual a 2 terços, isolando a temperatura, 2 terços de nR, que multiplica o calor. E agora a gente consegue calcular o CV. A gente vai ter aqui o CV, que é a quantidade de calor necessária para fazer uma alteração de 1 grau, vai ser igual ao calor que eu coloquei sobre o número de mols vezes a variação da temperatura, certo? O que a gente fez aqui? A gente escreveu o número a variação da temperatura em função do calor. Então, quando a gente substituir ali, vai ficar Q sobre N vezes 2 terços de N R vezes o calor. Corta o calor aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Isso vai ficar igual a 3 sobre 2 R. Dessa forma, o calor a volume constante é igual a 3 sobre 2 R. Essa foi aqui, ó, a parte A. Agora vamos para a parte B. Então, aqui na parte B, a gente tem uma transformação que é constante, né? A gente vai pegar as nossas condições iniciais são as mesmas. A gente tem um P0, e um V0. E a gente vai adicionar, como se fosse aqui, ó, imagina esse gás. Ele tem aqui, ó, ele tem uma pressão inicial, volume inicial, V0 aqui. E eu vou adicionar nele mais Q. Eu vou adicionar um calor aqui dentro. Eu sei que ele vai expandir, né? Porque se as moléculas estão ficando mais energéticas, para a pressão não aumentar, o gás expande. Então, eu tenho que... O gás vai expandir, né? Vamos supor que ele vem até aqui. E é o que está expresso aqui, ó. O gás sai de P0 até que é um VVF. E o trabalho vai ser igual a P0 vezes essa variação aqui, ó, vezes esse ΔV, que é o que está escrito aqui. Dessa forma,
a variação da energia interna, que é o calor menos o trabalho, vai ser igual ao calor Q, que a gente colocou dentro desse sistema, menos o trabalho, que é o P vezes delta V. Delta V. Parece um aqui, mas é um V, né? De volume. Então tá, então a gente vai ter aqui a energia interna final menos a energia interna inicial, que é o delta U, é igual a, vamos lá, que é o 3 meios GNR-T final menos 3 meios GNR-T inicial, que é igual a 3 meios GNR delta T, que vai ser TF menos T0. Isso vai ser igual a calor menos pressão vezes variação do volume. Agora vamos calcular quanto que vale essa variação do volume. E, né, primeiramente, qual que é a estratégia? Por que eu estou decidindo fazer isso? É porque eu sei que o CV é igual a Q sobre N delta T. Então, aqui eu tenho uma variação de volume. Isso é estranho, porque eu adoraria que eu pudesse escrever o delta T em função do calor somente. Então, e a única variável aqui que não é o calor é a pressão e esse ΔV. Esse ΔV aqui é o único que dá pra gente trabalhar. Por isso que a gente escolhe, por isso que é estratégico escolher esse ΔV, sabe? Não é um passo no escuro. Então esse ΔV, ele vai ser quem? Eu sei que numa transformação isobárica, né, da lei geral dos gases, né, eu tenho que P0 V0 sobre T0 é igual a VF TF sobre VF. Como a pressão é constante, falei errado, não? VF sobre TF. PV sobre T, né? Porque o NR é constante. Se a pressão é constante, isso aqui corta, né? Então a gente tem que o V0 sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Dessa forma, o volume final é igual ao V0, que multiplica TF sobre... Agora vamos continuar. A gente descobriu então que o VF, o volume final, é igual ao volume inicial para a transformação isobárica, vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial. Dessa forma, a variação do volume vai ser igual ao V0, quer dizer, vai ser o V final, menos o V inicial, e isso vai ser igual ao V inicial, quer dizer, V final, que é isso aqui, né? Então vai ficar V0, TF sobre T0, menos V0, que vai ser igual a V0, que multiplica TF sobre T0, menos 1. Agora a gente vai jogar isso aqui, bem aqui, nessa nossa expressão aqui. Deixa eu deixar ela em vermelho. Essa nossa expressão aqui. E essa expressão aqui, que é o VF, deixa aqui, é igual ao VF, é igual ao ΔV, né? É igual ao ΔV. A gente vai jogar aqui dentro. E bom, a gente vai ter então que 3 meios de NR ΔT é igual a Q. Estou copiando daqui, tá? Tô copiando daqui, passando para lá para a gente substituir. É igual a Q, que multiplica o P0, vezes o ΔV, que é isso aqui dentro. Então a gente vai substituir. Vai ser igual a V0, que multiplica TF sobre T0 menos 1. Mas opa, já viu aí? P0, V0 é PV, PV igual a nRT. Então vamos substituir. Quem que é o... A gente tem que o P0, V0 é igual a nRT, T0, que é a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a nRT vezes a temperatura inicial. Então isso vai ser igual a NR T0, que multiplica temperatura final sobre temperatura inicial, menos 1. Dessa forma, 3 meios de NR delta T vai ser igual ao calor menos NR, que multiplica T0 sobre essa razão, vai ser TF, menos T0 vezes menos 1, menos T0. Mas opa, TF menos T0 é delta T. Então a gente vai ter aqui delta T. Agora a gente vai escrever o delta T em função de Q, né? Já vamos isolar o delta T. A gente vai ter que o delta T é igual a Q. Então vamos fazer passo a passo. A gente vai ter que Q é igual a 3 meios de NR delta T mais NR delta T, que vai ser igual a 5 meios de NR delta T. Dessa forma,
Dessa forma, a gente vai ter que o ΔT é igual a 2/5 de NR, que multiplica o calor, isolando, né? Aqui, ó. Vou escrever certinho. 2/5 de NR, que multiplica o calor. Chegamos nisso aqui. Agora vamos substituir. Vamos substituir na nossa equação para o calor específico a volume constante. Que vai dizer que o calor específico a volume constante é igual ao calor, que multiplica N sobre ΔT. Mas aqui você já entendeu. ΔT é isso aqui, né? Então isso aqui vai ser 2/5, que multiplica N vezes R vezes o calor. Aí vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui. Isso vai ser igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2 R. Eu coloquei aqui a volume constante, né? A pressão constante. Aqui. Pressão constante. Dessa forma, o nosso calor específico, a pressão constante, é igual a 5 sobre 2 R. E o que isso exprime pra gente? Isso diz que se eu tenho um gás monoatômico, ideal, eu tenho uma quantidade fixa que eu preciso colocar de calor para aumentar em 1 grau esse gás, né? Mas esse calor aqui, né, é aquela coisa que a gente falou, esse calor aqui, se ele é em Kelvin, em graus, se ele é em caloria, quer dizer, calor em Kelvin, em graus não, né? Mas se ele é, por exemplo, uma caloria, tantas calorias para aumentar 1 grau, ou tantas calorias para aumentar 1 Kelvin, ou tantos joules para aumentar 1 grau, tantos joules para aumentar 1 Kelvin, isso vai depender dessa constante aqui, né? Bom, dessa forma fica fácil ver que CV, o CP, é igual ao CV mais R. Por quê? Porque o 5 sobre 2R é igual ao CV, que a gente calculou, que é 3 sobre 2R, mais R, que é igual a 5 sobre 2R, né? Que é 3 sobre 2 mais 2 sobre 2, então é 5 sobre 2 sobre 2, que é 5 sobre 2R. E confirma, 5 sobre 2R é igual a 5 sobre 2R. Então tá aí, demonstrado lei a relação de Mauer e também demonstrado o valor do calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante.